Ora viva, seja bem-vindo a mais um Final Cut, podcast da Sports Tailors. Já sabe, estamos no YouTube, estamos na Apple, estamos também no Spotify. Ora, connosco hoje temos alguém que foi jornalista, foi delegado da FIFA, delegado da UEFA e é há largos anos comentador de futebol na SIC. Falo de Jorge Batista, que está aqui connosco, teve a habilidade de vir aqui para esta conversa. Começava por perguntar se o jornalismo nasce como consequência do amor pelo futebol ou o futebol é consequência do amor pelo jornalismo? Começa precisamente ao contrário, isto é, começa pelo mais o amor ao jornalismo do que propriamente ou melhor, eu gostava de futebol, mas a primeira intenção provavelmente era mesmo ir para o futebol, só que as coisas não correram dessa maneira, mas também não fiquei chateado porque estava a fazer uma coisa que gostava. Depois, mais tarde, é que por acaso, isto pá, 3 ou 4 anos depois de eu comecei no dia 1 de junho de 1980. Depois nessa altura, passado uns anos, é que eu comecei a fazer desporto, porque o responsável do desporto tinha sido embora, não havia ninguém para fazer, e eu levantei o dedo, porque eu gostava de futebol, sobretudo gosto de desporto e gostava de futebol, mas também gostava do que estava a fazer, e tive alguma pena de ter abandonado também. Praticaste desporto na adolescência? Quer dizer, pratiquei como todos os adolescentes nas escolas, dei por aqui, para lá, depois fiz umas provas no Belenenses a jogar futebol para ir e mandaram-me no dia a seguir para assinar contrato. Eu fui para a Itália de férias, portanto a minha carreira acabou logo ali, já não deu para continuar, mas quer dizer, ainda hoje jogo com amigos, continuo a jogar, quer dizer, nunca foi uma coisa profissional, nem oficial, nem federada, nem nada. Mas fui sempre praticando tudo. Eu jogava handball, até o que patins eu pratiquei, por isso pratiquei quase tudo e claro que a minha paixão era o futebol, a principal paixão. Sim. E sempre que posso jogo, ainda hoje jogo 3 vezes por semana, portanto eu não largo, quer dizer. E o jogo é o mesmo, daquele que se joga no estádio. É um bocadinho mais devagar. Mas... Um bocadinho mais devagar, mas continuar a jogar ainda é bom, né? Muito bom. E a música? Fez parte? A música fez parte por família, porque o meu pai era músico e foi outra das coisas que eu lamento por causa do futebol, porque eu andei a aprender música na escola que eu tinha 12 anos, ali na Moraes Soares havia um professor que era amigo do meu pai, que era o Vitorino Matona, assim se chamava ele, que era amigo do meu pai e ele, quando soube, queria que eu fosse aprender acordeão, porque o meu pai era acordeonista, e queria que eu fosse aprender acordeão, etc. E eu, pronto, a minha mãe pôs-me lá, depois ele nem sequer queria que a minha mãe pagasse, nem nada, portanto, porque parece que eu tinha algum jeito para aquilo. Só que eu fixei no piano, eu gostava de piano e queria piano, e eles disseram que primeiro tinha que acabar com o acordeão, depois começava com o piano, e eu aquilo depois com o futebol, a jogar a bola lá com os... não ia às aulas, não sei o quê, perdeu-se ali também uma carreira de músico lá antes de começar, mas gostava, por acaso gostava. Ainda hoje estou com aquela atravessada de não ter esperado um pouco para aprender piano, porque o piano é que era a minha paixão. E o acordeão nunca... Não tinha jeito. Nunca aprendeste? Não aprendi, ainda no início aprendi alguma coisa, quer dizer, não me lembro nada agora, mas no início aprendi, até porque eu já tocava músicas que só... Eu em 2 meses já tocava músicas que só daqui a 1 ano e meio ou coisa que valha é que se podia começar a tocar. Portanto, eu tinha algum jeito para aquilo, dizia lá o professor. Tanto assim é que ele nem queria que eu largasse aquilo, ia-me buscar à escola, enfim, insistiam comigo, falava à minha mãe e tal, e eu não... Pronto, não ia lá, jogava a bola com amigos e depois já não punha os pés, porque eu queria o piano. Isto com 12 anos. Com 12 anos o tipo tem uma ideia fixa e não sai dali, não é? Ainda hoje, eu já velho, ainda hoje sou um bocado assim, mas ainda hoje estou arrependido, ainda hoje anda na minha cabeça a intenção de ir aprender piano, nem que seja, não é para fazer carreira, obviamente, mas é sobretudo para me divertir, porque acho que é um instrumento que eu gosto muito, tal como a bateria, que não tem nada a ver com o piano. Tu acompanhavas o teu pai? Sim, quando era miúdo algumas coisas... Isidoro? Não, era Isidro Batista. Sim, às vezes, quando era miúdo, ele levava-me, muitas vezes, quer dizer, eu pequenino, depois separaram-se, ele e a minha mãe, mas acompanhava muitas vezes, e quando era na altura pequeno, não tinha bem a noção. O meu pai fazia revista no Parque Meyer, e portanto eu lembro-me de ir e andar ao colo das fadistas, e não sei o quê, eu tinha pai 3 anos ou 4, andava ao colo das fadistas, algumas bastante conhecidas, e pronto, foi assim um meio que eu me lembro, mas hoje em dia muito vagamente, obviamente. Depois os meus pais separaram-se, o meu pai morreu cedo também,
quando ele depois, enfim, por questões familiares, nem sequer me dava muito bem com ele. O meu irmão, por exemplo, dava-se melhor com ele do que eu. E mais tarde, quando eu comecei a falar com ele, foi à beira de entrar para o jornalismo, é que ele depois faleceu. Portanto, já não tive tempo para conhecê-lo melhor ou para lidar melhor com ele. Mas lembro-me de algumas coisas, vagamente, mas lembro-me de algumas coisas. E quando é que começa a aparecer a sementinha do Do jornalismo. jornalismo? Começa a aparecer, enfim, a minha mãe, a história para ser completa, a minha mãe queria que eu seguisse uma carreira, enfim, tinha medo que eu não tirasse um curso superior, e então colocou-me na altura na Veiga Beirão, onde se deu depois o 25 de Abril, ao lado, que era de onde saíam os que iam para contabilidade, ou, enfim, pelo menos tinha um curso médio. E pôs-me ali, e eu te confesso que aquilo não era nada a jeito nenhum que eu tinha um bocado de mania das artes e das letras e tal, e andava ali, tanto que eu escrevia peças de teatro quando estava aí na escola, depois representava, depois ensaiava, escolhia lá uns colegas que também gostavam, e a gente fazia umas coisas no final do ano, era engraçado e tal. Perdeu-se lá a féria? Também não faço a mínima ideia. Isto foi tudo ao contrário, é tudo aquela coisa de miúdo. Mas gostava, quer dizer, escrevia e tinha boas notas até por causa disso. E portanto ensaiávamos, fazíamos essas peças de teatro, enfim, e até poesia, tudo isso. Portanto, quer dizer, quando acabei, mas no curso não era mais matemáticas e aquela coisa toda, se bem que não fosse mau aluno, mas não era uma coisa que eu sabia que não era para ali que ia. E portanto a minha mãe também não sabia, estava-me a tentar defender para o futuro, como é óbvio. E depois calhou que eu depois fui trabalhar para o Ministério, em part-time, e até fazia algumas coisas escritas, etc. para lá, mas depois queria arranjar uma escapatória para sair daquilo. Não queria passar a minha vida num escritório das 9 às 5 ou das 9 às 6. Então andava à procura de uma escapatória, até que, por exemplo, tive para me concorrer à Polícia Judiciária, por exemplo, quando tinha 18 anos. Depois apareceu um curso de jornalismo que eu vi e fui-me inscrever. Aliás, até inscrevi depois 2 colegas meus que trabalhavam comigo. E depois a partir daí, pronto, quer dizer, entrei e depois comecei no Comércio do Porto. Sim. Já tinha feito um estágio um estágio não, tinha feito umas coisas para a ANOP, na altura era a ANOP, a Agência de Notícias. E depois a sério comecei 2 ou 3 meses depois no Comércio do Porto, no dia 1 de junho, exatamente. Sim. Que eu comecei. Portanto, e aí foi quase, não foi obra do acaso, mas era uma coisa que eu tinha também alguma afeição, digamos assim, pela carreira, e eu assim, se calhar não é má ideia tentar. Tanto que até há um episódio curioso, meu pai soube que eu queria ser jornalista, falou com o Vítor Santos, que era na altura o chefe de redação da Bola. Eles eram amigos, o Vítor Santos é de Alenquer e o meu pai é daquela zona. Era daquela zona também, conhecia-o bem e falou com ele. E eu disse ao meu pai, nem pensar nisso. Foi uma das primeiras coisas que eu lhe disse, nem pensar nisso. Eu não quero ir para uma carreira sem saber se vou por mim ou se fui por ser empurrado, nem pouco mais ou menos. E então eu disse logo ao meu pai, não vá por aí, porque eu vou tirar o curso e depois logo se vê. Se tiver jeito, vou. Se não tiver jeito, pelo menos fica a saber que não tenho jeito e vou para o outro lado. Agora, sim, não vou seguir uma carreira para a qual eu não sei se... Ficava sempre com essa dúvida na minha cabeça e foi o que eu fiz. É no Comércio do Porto que trabalha sob a orientação do Alves dos Santos e Mário Branco? Sim, exatamente. O Alves Santos, na altura, quando eu entrei, era o chefe da delegação em Lisboa, do Comércio do Porto, uma altura em que tinha 20 e tal jornalistas, uma coisa assim. Depois aquilo acabou um bocado mal, mas tinha uma série de jornalistas. Curiosamente, já tinham passado por lá alguns 50 e tal concorrentes ao lugar. Sim. E acabaram por escolher a mim e uma outra colega minha que também era irmã de um jornalista e portanto foi engraçado. Era o Alves Santos, durante 9 meses foi o meu chefe, depois ele reformou-se e ficou o Mário Branco. Mário Branco era subchefe, não é? Depois na altura era presidente, era membro da Casa de Imprensa, secretário-geral, depois mais tarde é que foi presidente, e por isso é que eu sou filiado na Casa de Imprensa desde o primeiro dia quase que entrei, porque ele filiou-me logo. E pronto, e começa aí, quer dizer, sei que comecei por fazer 2 meses de estágio, a gente tinha que fazer 2 meses de estágio, mas ao fim de uma semana mandaram-me um contrato para assinar. Tive que assinar o primeiro contrato a prazo porque tinha entrado uma colega, uma fulana no Porto, que assim que passou ao quadro meteu baixa, e portanto já naquela altura havia estas chicas espertices. E eu tive que esperar o final dos primeiros 6 meses, mas também não estava preocupado até entrar na primeira greve de jornalistas. Na altura já foi na década de 80
e com o risco de ser despedido e tudo, mas enfim, lá me aguentei e depois fiquei 6 anos e tal no Comércio do Porto, mas acumulando depois com outros órgãos de comunicação. Foi sempre assim. Acumular Acumular. tarefas Não, e trabalhos, empregos. Acumular empregos. Acumular empregos. Na altura, depois fui trabalhar, trabalhava no Comércio do Porto e na Gazeta dos Desportos. Quando foi fundada a Gazeta dos Desportos, eu entrei 2 ou 3 meses depois. E a Gazeta dos Desportos era cá embaixo na calçada do Como. Eu faço sempre confusão com a Conde Redondo. Aquela ao pé de Santos é a calçada do Como, não é? Não faço ideia. Pois, eu faço sempre confusão com o Conde Redondo e a calçada do Como. É aquela que vem de Santos para cima para o Largo Camões. Trabalhava no Comércio do Porto, que era lá em cima ao pé do Largo Camões, na Rua da Emenda, de manhã, e depois quando acabava o turno descia à rua para ir para a Gazeta dos Desportos. Portanto, aqui às vezes trocava. No projeto fundador? Sim, praticamente, porque eu entrei 2 ou 3 meses depois da Gazeta começar. Quais são os maiores desafios desses tempos? Quais foram os maiores desafios que tiveste? O primeiro desafio foi saber se eu conseguia fazer alguma coisa ou não. Sabia escrever o suficiente porque eu comecei na escrita, foi sempre aí. Se tinha algum jeito para aquilo ou não. E esse foi o principal desafio que, enfim, logo no início, felizmente, a coisa correu bem. E fui logo posto à prova também, quer dizer, já nem me deram muito tempo de descanso. Fui logo posto à prova. E depois fiz tudo, política, economia, mas a minha paixão era a reportagem em geral. Isto era ir aos sítios, contar o que via e escrever a reportagem em geral. E normalmente marcava aí. Eu fiz o funeral do Amar da Costa, enfim, quando foi a morte do Sá Carneiro, portanto acompanhei um bocado isso tudo e fiz muita reportagem nessa altura e grande. E depois fazia reportagens diversas, de diversas coisas, desde sociais, a políticas, etc., que me davam um certo gozo a fazer. E ao que parece, tinha algum jeito para aquilo, portanto, e aí comecei. Depois, mas tinha sempre o bichinho do futebol também, que estava ali por trás. Portanto, eu gostava de fazer as duas coisas, não queria abandonar uma para fazer a outra. Mas tive que o fazer. Depois na Gazeta dos Desportos, quando foi fundada, havia a curiosidade do chefe de redação, na altura do Comércio do Porto, ser o chefe de redação da Gazeta dos Desportos. Portanto, ele levou-me para a Gazeta dos Desportos. As coisas acontecem assim, normalmente. Ele levou-me para a Gazeta dos Desportos, eu trabalhava 50-50 num lado e no outro, quer dizer, fazia quase 2 horários. Houve uma altura, durante vários anos, em que praticamente, eu não digo que chegava às 9, porque eu era um bocado daqueles que gostava de dormir um bocado, portanto a coisa ali complicava-se. Mas ia sempre para casa às 2, 3 e 4 da manhã muitas vezes e no outro dia de manhã estava a caminho outra vez, quer dizer, andava neste e depois colaborei ainda com outros, a TSF quando apareceu, etc. Ia fazer, portanto, houve ali períodos em que eu trabalhava quase 3 e 4 sítios ao mesmo tempo e quase 24 horas. Quase 24 horas, por acaso era, mas também era mais novinho e fazia a coisa na boa, depois tudo corria bem e tal, era uma maravilha. Mas foi um desafio engraçado, quer dizer, aquilo, mas comecei a ficar um bocado cansado. A partir de uma certa altura já cansa. Já cansa. Achas que foi-se perdendo esse... Não é o bicho, o ir para a rua, a curiosidade, a sagacidade, aquela vontade de querer saber mais. Achas que mudou muito assim tanto o jornalismo? A ideia que me dá hoje em dia é que, por força das circunstâncias também, não é? É que já há muita gente a querer ser jornalista, mas há pouca gente a querer ir para a rua. Eu não sei se há muita gente a querer ser jornalista, acho que há muita gente a querer ser famosa, que é uma coisa diferente. Que é uma coisa diferente. E nem penso no jornalismo com a essência do que é o jornalismo. É sobretudo querem ser ou opinadores, ou comentadores, ou estrelas da televisão, ou não sei o quê. Querem aparecer porque era um meio que era muito difícil na altura que eu comecei e que hoje é muito fácil. Por isso é que o jornalismo caiu de qualidade e completamente. Não tem nada a ver. Eu lembro-me quando comecei, a primeira peça que eu fiz no Comércio do Porto, aliás, a primeira peça que eu fiz foi no dia 1 de junho, eu até fui num dia antes do dia 1 de junho para me ambientar. Sim. Era um sábado, que mais me esqueço, era um sábado e era o dia Mundial da Criança, uma coisa assim. E havia um jogo até da final da Taça de Portugal, acho que era a final da Taça de Portugal por aí, ou um jogo da Taça de Portugal no Jamor, que eu era para ir ver e não fui para ir para lá. E depois o meu chefe mandou-me escrever, à vontade, quer dizer, não era preciso, mandou-me escrever uma peça de 25 linhas, na altura chamava-se um linguado, um take também, uma peça de 25 linhas sobre o Dia Mundial da Criança, uma coisa qualquer. E eu escrevi aquilo, a pensar no futebol e na final da taça, e não sei, escrevi ali, e ele disse, tens o dia todo para escrever, estás à vontade, não te aparece. E eu escrevi aquilo,
ele ficou aquilo era só para um teste e ele acabou por mandar aquilo para publicar. Portanto, eu aí fiquei mais ou menos com a sensação, bem, a coisa não está mal, para começar não está mal. Depois no outro dia fiz a primeira reportagem no exterior e o que é que foi? A mudança da estátua de São Cristóvão, que está hoje na rotunda do aeroporto. Portanto, era uma mudança que a estátua tinha estado abandonada, etc. Ia para ali, mudava para ali. Acho que foi uma coisa assim. E eu fui, o entusiasmo era tanto, só me faltou entrevistar a estátua, porque de resto entrevistava toda a gente, estava todo, e para escrever 15 linhas, quer dizer, e passei ali uma data de tempo e tal. Portanto, havia um pouco essa paixão pela reportagem, mas isto sem o advento das televisões, nada disso, quer dizer, era uma coisa mesmo, era paixão mesmo pelo jornalismo. Ver o nome ali, o artigo escrito por, né? Exatamente, e na altura nem sequer se assinava. Hoje em dia toda a gente, isto com todo o respeito, mas há jornalistas com 8 dias de jornalismo já escrevem e assinam artigos de opinião e fazem 30 por uma linha. Aliás, vocês se olharem para as televisões, hoje em dia, grandes comentadores de política e são jornalistas. São jornalistas e alguns deles têm 20 e tal anos, 23 ou 24 anos ou 25, quer dizer, nem sabem o que é que andam cá a fazer ainda e já são grandes comentadores e opinadores. Portanto, isto já chegou a este ponto. Por isso é que eu digo que hoje em dia não há tanto a questão da paixão pela profissão, até nem se mete, porque a reportagem hoje tu não vês, o que tu vês é quase cópias, copy-pastes das agências e o que se vê hoje muito televisões. É os diretos, não é? Não é vão. É direto e não há reportagem, não há peça, não há nada. Ao direto sistemático e depois há... E repete o dia todo, quer dizer, estas coisas. E depois nos jornais o que escrevem é... Atalhando aqui caminho daquilo que é e já voltamos aqui à parte do jornalismo. E eu penso que até foi o Ricardo Araújo Pereira que me falou sobre isso, que é o comentário durar mais muitas vezes do que o próprio... Neste caso era o jogo de futebol, mas o próprio evento, não é? Não é só o jogo de futebol, na política até é pior. É pior. Até é pior. Concordas com... Parece que hoje em dia as coisas já acontecem para que haja comentário. Tu fazes comentário há muitos anos. Sim. Achas que há excesso de espaço de comentário? Acho que há falta de bom senso, sobretudo, em muitas coisas. Há falta de bom senso. Isto passa-se do 8 para 80 com muita facilidade. Quer dizer, e aí está o protagonismo, muitas vezes, que é alcançado por algumas figuras que, não, enfim, na minha opinião, não deviam ter. É tão simples quanto isso. Tu vês umas eleições, um debate eleitoral, eles têm ali um tempo limitado para responder, ou aquilo dura meia hora, ou coisa que vale, e depois ouves 3 horas de comentadores a discutir aquilo com os três. Quer dizer, não faz muito sentido, parece-me a mim. Quer dizer, tudo bem que ali, pode haver ali margem de manobra para isso, mas quer dizer, dá mais importância muitas vezes aos opinadores, e alguns deles sempre, ou muitos deles, com uma agenda e com um objetivo claro. Portanto, isto aqui parece manipulação da informação, não é tanto informação, nem é mais especulativo e manipulador do que propriamente informação. Aliás, por isso é que eu digo, há uns anos a esta parte, e com o advento das televisões, que esse é que foi talvez um dos grandes problemas, e a imprensa escrita não soube reinventar, esse foi um dos problemas que o jornalismo está a atravessar, na minha opinião. Quer dizer, é uma coisa tremenda. Eu estou a dizer isto, enfim, sou jornalista, lamento imenso, mas não tem nada a ver com o jornalismo que eu conheci. Não sou saudosista, mas naquela altura ainda havia, repara, os próprios jornais, não havia, até nos casos dos desportivos, não havia um acontecimento onde não havia sempre um repórter no estrangeiro a acompanhar, por exemplo, uma equipa de futebol ou uma coisa. E não falava só de o treino foi com não sei o quê, de 50 remates à baliza. Não, falavam da cidade onde estavam, do aspecto social da cidade, do desenvolvimento, como é que as pessoas viviam, como é que não viviam, contavam histórias, toda uma história à volta daquilo, que era uma coisa impressionante. Eu lembro-me, na altura, quando era miúdo, só via a bola, e aquilo não era a bola, aquilo era quase um lençol, não é? E a gente, e depois continuava na página tal, e na página tal, e eu devorava aquilo, quer dizer, porque não era... E lembro-me das voltas a Portugal, das voltas à França, quer dizer, todo o cenário que era escrito à volta daquilo era eu, às vezes até me esquecia de que ganhava a etapa, por exemplo, estava a ler à volta daquilo tudo. Portanto, havia um entusiasmo, havia um gozo particular nas coisas. Hoje em dia não é, como se costuma dizer, carne para canhão. Também tem a ver com o facto de, se calhar, e nós somos desse tempo e já foi aqui com outros convidados, do tempo em que os jogos havia um jogo à quarta-feira, né, quando havia,
e havia um jogo que dava na televisão ao sábado e outro. E depois havia o domingo esportivo. Exatamente. E havia essa vontade, a vontade de querer saber, não é? E hoje em dia, se for preciso, temos jogos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É injeções, quer dizer, e depois passam-se os casos muito. Por isso é que eu digo que a imprensa escrita, por exemplo, não soube reinventar. Pois. Por isso é que a imprensa escrita hoje está com grandes dificuldades. Não é? Nem sei Sim. como é que alguns ainda se aguentam, mas está com grandes dificuldades. Passou-se de tiragens de 150 mil e 200 mil, como havia na altura. Agora passou aos cliques, não é? Agora andam ali aos cliques, andam ali a ver se sobrevivem. Quer dizer, isto porque não souberam reinventar a tempo também. Quer dizer, eu sei que combater as televisões não é fácil, é mais difícil. Até porque as pessoas levam ali em 5 minutos uma injeção de informação que depois o jornal tem que fazer diferente para ver se alguém se vende, não é? O problema é que se politizou demasiado a imprensa, está demasiado politizada. Acho que há um descrédito completo das pessoas em relação ao próprio jornalismo, que é uma coisa terrível. E que eu sinto particularmente e portanto politizou-se não só no desporto, estamos a falar, mas na política ainda mais, quer dizer, na política Sim. Não só partidarizou-se também e portanto as coisas foram perdendo, as pessoas já não acreditam muito, quer dizer, essa é a questão, e não há aquela paixão, aquela essência, quer dizer, eu tive colegas da velha guarda que aquilo havia essa paixão, o gozo, a paixão, o interesse, a vontade, independentemente de quem mandasse ou deixasse de mandar, ou não havia agendas, quer dizer, a pessoa fazia aquilo por prazer. Hoje em dia não é bem assim, hoje em dia parece-me claro, por isso é que eu digo que há um protagonismo exagerado de algumas figuras e não só na política, no desporto é a mesma coisa, quer dizer, um protagonismo exagerado de pessoas que se calhar não têm, quer dizer, e depois há também aquela história da televisão que o ridículo dá popularidade, portanto, quanto mais ridículo tu fores, mais popular tu és. Sim. O que acontece nas televisões é um pouco isso, portanto, fala-se do ridículo, do pateta, do idiota, sei lá, fala-se que não diz coisa com coisa, isso aí, então com as redes sociais vai para aí fora, não é? E portanto a qualidade não se fala tanto. E porventura, quiçá daqui a uns anos é a televisão que vai ter que se reinventar porque está a perder para as redes sociais, exatamente, para os podcasts e para esta coisa toda. Ora, vamos aqui recuar até... Vais fazer o Mundial a Itália? Pelo público? Pelo público, exatamente. 1990. É o primeiro Mundial? Como jornalista? Como jornalista era para ter feito de 82... como mudei de órgão de comunicação não fiz, era para fazer o de 86, que como mudei de órgão de comunicação também já não fiz, mas fiz o do 90 e fui até com uma perna e gesso Pois. Quais são as memórias que tens desse Mundial e dessa perna engessada? Espetacular, foi se calhar daqueles que mais gozo me deu fazer enquanto jornalista. Primeiro fui com o ónus até no público de ir mas para as discotecas e não ligar nenhuma àquilo e não devia ter ido antes de partir. Portanto que havia assim há estes rótulos normalmente que colocam em algumas pessoas e pronto, e então eu houve ali uma aposta, pronto, vai ele, entretanto eu nas vésperas a jogar a bola parti o pé, o tornozelo e tive que ir para o hospital, e em vez de ir num dia tive que ir no outro, porque já não podia ser substituído. E então tive que ir e fui com uma perna em gesso, na altura era gesso até cá acima ao joelho. Mas houve coisas sensacionais nesse Mundial. Primeiro, depois logo no dia, quando fui para fazer a acreditação, aquilo atrasou-se tudo, porque eram centenas e centenas de jornalistas para se acreditar, e eu que tinha que mandar uma peça nesse dia, era quase final da tarde para fechar o jornal e eu não tinha enviado nada, porque estava pendurado na fila, quer dizer, não havia problema, não havia escapatória. E lá em Lisboa já estavam a dizer, pois, estão a ver, eu não disse. Ele vem para lá, mas é para ir para a discoteca, não escreve coisa nenhuma, vai lá passear atrás das meninas e por aí fora, aquelas coisas, e não vai ligar nenhuma a isto e por aí fora. Resultado, eu acabei por sair um bocado à pressa, ainda tive que escrever ali uma peça, uma página quase em 10 minutos, uma coisa assim. Tinha tudo na cabeça, mas não tinha nem sequer onde escrever. Então lá fui, escrevi, está lá, enviei assim à pressa, falei na altura, a editora era ali na Opinião, e falei com ela e disse, olha... Eu acabei de sair agora da acreditação, ninguém acreditava em mim, mas pronto, mas acabei de sair da acreditação, vou tentar escrever agora uma peça e mandar. Manda os tópicos que a gente escreve aqui. Não, eu escrevo. Então, escrevi 10 ou 15 minutos, mandei aquilo e lá saiu, e a partir daí foi um gozo. Depois aconteceu-me tudo, desde ter escrito já ia numa página e meia,
quando em Turim, que depois ficamos muito tempo em Turim, já ia numa página e meia. O Brasil, né? O Brasil jogou. O Brasil jogou em Turim com a Argentina, aquele célebre Caso do passe, Branco. aquele célebre passe do Maradona para o Caniche. Sim. E Espetacular. da suposta água. Exatamente. E portanto foi fantástico. Depois estava com um grupo de colegas ótimo, alugámos um carro todos a meias e fizemos vários jogos, foi espetacular. E depois a Itália é um país que vale a pena, não é? Sim. E depois é curioso porque nunca mais me esqueço no jogo de abertura em Milão, que foi o Argentina-Camarões. Vocês se recordam que os Camarões ganharam, os Camarões ganharam por 1-0. Eu ainda por cima fui calhar ao último andar lá na bancada, portanto, e já vinha atrasado com as moletas, e parece que ainda hoje estou a ver com 40 graus, praticamente, eu a subir aquilo tudo com as moletas, e era a malta toda, os jornalistas toda, a bancada toda a bater palmas e tal, e a puxar por mim para ver se eu chegava lá acima. Essa nunca mais me esqueço. Depois lá consegui sentar-me. E foi quando foi para mim a célebre entrevista do Maradona, quando perdeu. Ele jogou com umas talas enormes no pé porque ele estava lesionado, e depois fomos para a conferência de imprensa após o jogo, que era numa tenda enorme à porta de Milão, ainda hoje às vezes fazem isso, e eram uns 400 ou 500 jornalistas que lá estavam sentados, e quem vinha à conferência de imprensa foi o Maradona. Então vinha ele a coxear e tal, com umas talas que se via, uma coisa enorme no pé esquerdo. E nunca mais me esqueço. Os Camarões foram 2 expulsos e tudo, penso. Já não me lembro se houve alguma expulsão, mas acho que sim. Pronto, foi o Mila, que eles andaram lá a tentar, mas a Argentina não conseguiu nada. E ainda por cima, o Maradona, eu perdi-me nisso, o Maradona foi assobiado o tempo todo, cada vez que tocava na bola, era um ensurdecedor aquilo, era um barulho tremendo, todo a assobiar. Eu até dizia, mas quem é que estão a assobiar um jogador deste? Quer dizer, não faz muito sentido. Mas como ele era de Nápoles, e há aquelas coisas de Nápoles, e o Norte e o Sul, aquelas guerras também que lá havia e fortes, ele era assobiado cada vez que tocava na bola. Inacreditável. Ele foi para a conferência de imprensa, estavam todos sentados, e a primeira pergunta que lhe fazem, de um italiano, foi-lhe perguntar qual era a reação dele perante a reação dos adeptos no estádio cada vez que ele tocava na bola. Portanto, os assobios. E ele tem esta resposta brilhante, para mim brilhante, que eu guardei para fazer uma peça e voltei a fazê-la no resumo final que fiz, e que me surgiu uma série de ideias para fazer no decorrer desse Mundial, em que ele diz, não fiquei aborrecida, pelo contrário, estou muito satisfeito porque pela primeira vez vi que os milaneses deixaram de ser racistas. Eu nunca mais me esqueci disto. Foi brilhante a resposta dele. No silêncio sepulcral na conferência de imprensa, e foi ele que depois perguntou, há mais alguma pergunta e tal. Ninguém tinha coragem de já lhe perguntar mais nada. E lá fizeram mais 2 ou 3 perguntas e tal, ele lá foi e tal, com coisa, eu fiquei, assim, olha, porque na altura, enfim, estavam os Camarões a jogar contra a Argentina, era tudo negros, não é? Sim. E Milão tinha um pouco a fama de ser racista, e ele aproveitou para responder, quer dizer, aquilo saiu de imediato. Quer dizer, ele parece que já devia estar à espera até da pergunta. Na verdade, saiu de imediato. E eu fiz o título dessa peça e tal. Depois por aí fora foi um rol de experiências inacreditáveis, e acho que correu muitíssimo bem. Eu ainda tenho um dossiê, que uma antiga namorada minha fez, de todos os artigos que eu escrevi, tudo aquilo que foi feito, etc. Fiquei com esse dossiê que era espetacular, porque todo o Mundial foi uma história, e foi o único Mundial que eu fiz enquanto jornalista, curiosamente. E foi um grande Mundial. Foi um grande Mundial. O Maradona acaba por, se calhar, tem o ónus de ser dos poucos jogadores que eu sei que teve uma cidade e um país que recebeu um Mundial a puxar contra o seu próprio país, né? Nápoles, quando a Itália jogou contra a Argentina, não é? Nápoles era argentino. Nápoles era uma espécie de rebeldes de Itália, não é? Porque depois é uma cidade um pouco particular, e ele foi para lá, quer dizer, ele também era um rebelde. Pois eu soube uma série de histórias quando eu fui para lá viver, soube uma série de histórias, porque ele estive lá com alguns jogadores que foram companheiros dele, etc. Enfim, ele sentia-se em casa, porque ele sentia-se um revolucionário também, portanto, ele sentia-se um pouco em casa. Ele foi sempre voltado por vir de uma quase da miséria, não é? De onde ele vem. Ele sentia-se também ele próprio revolucionário por aí fora, e ele era uma pessoa interessante. E depois era engraçado porque
quando foi todas essas assobiadas, discutiu-se durante não sei quanto tempo, quando calhou a Itália com a Argentina, em Nápoles, no São Paulo, quando calhou isso, eles tiveram que jogar uns contra outros no São Paulo, discutia-se para que lado é que iam torcer os napolitanos, quer dizer, se era pela seleção italiana. Então deu-se o caso de que, quando foram anunciados os jogadores, quando estão na fila e são anunciados e estavam a ser anunciados, todos foram assobiados, menos o Maradona. E o Maradona, ao contrário do que acontecera no jogo inaugural, cada vez que ele tocava na bola era aplaudido, porque era ali que sentia, até porque eles tinham uma dívida de gratidão enorme para com o Maradona, mas havia um aspecto, enfim, nacionalista e que não podia falhar. Mas e discutiu-se durante uma semana nas televisões, nas rádios, nos jornais, falava-se todos os dias para quem é que ia torcer os napolitanos, e tal. Depois os napolitanos acusavam os do norte acusavam os do sul, enfim, foi uma semana muito agitada ali para os lados de Itália durante esse Mundial. Vais para a Itália pouco, anos depois, quando começa a ir com o Paulo Sousa, quando vai o Paulo Sousa, vai o Rui Costa. Sim, fui para lá em 93. E fui para lá por duas razões. Primeiro porque... Ou seja, nem estava lá nem o Paulo Sousa, nem o Rui Costa. Não estava nenhum. Não estava nenhum, já em 94. Não estava nenhum. Aliás, até o primeiro a ir, acho que foi o Paulo Futre, acho que eu já não tenho bem a certeza, não sei se foi o Paulo Futre, se foi o Cadete. O Cadete foi para o Brescia. Já não me lembro se foi Veio o Futre e o Rui Águas para o Regiana? O Paulo Futre foi para o Regiana, foi para a Reggio Emília. Depois a seguir apareceu o Paulo Sousa, que era para ir para a Roma, e depois foi desviado para a Juve. Depois veio o Fernando Couto, enfim, o Rui Costa para a Fiorentina, e portanto apareceram todos, isto num espaço de... Eu fui para aí em junho, ou o que é que foi, e sei que eu até tinha um acordo com o Record, porque eu resolvi ir para a Itália porque estava um pouco cansado do jornalismo que se fazia em Portugal, para ser franco, já estava desgastado, tinha que arranjar uma solução qualquer para me ativar outra vez. E então pensei, Itália, que eu tinha gostado muito no Mundial de 90 e tinha lá deixado muitos amigos e fiquei com muitos amigos lá. Porque eu depois, mesmo em 90, fiz o meu primeiro trabalho para a FIFA, que foi a Itália, foi o Mundial de Itália de Sub-17, e portanto fiquei lá, ganhei como delegado da FIFA, fiquei lá e ganhei muitos amigos lá, etc. Portanto, houve ali uma ligação bastante forte em poucos meses com a Itália. E eu decidi, é para a Itália que eu vou, primeiro porque, enfim, mais ou menos já me desenrasco na língua, depois porque tem uma mentalidade parecida com a nossa, e depois porque também não é muito longe de Lisboa. E por isso foi para aí que eu decidi, depois até fui para um apartamento, quem me arranjou o apartamento através do Dr. Mirandela da Costa, que na altura era secretário de Estado, acho eu, da Educação, enfim, da Juventude, uma coisa assim. Foi o Dr. Mirandela da Costa, através de umas pessoas conhecidas que souberam que eu ia para lá, se eu precisava de ajuda e tal, assim, ainda vou à procura de apartamento. Então ele, através dos amigos, arranjou um apartamento, que aquilo era um palacete lá no centro de Itália, eu não tinha nem sequer uma mobília nem nada, tive que ir pedir uma cama emprestada à pressa, e a cama era tão pequenina que eu, cada vez que me virava, quase caía fora da cama. Portanto, eu achei aquilo enorme para mim, e depois acabei por ir morar para fora de Roma. Mas fui para lá na altura sem nada, quer dizer, completamente uma mão à frente e outra atrás. E então, na altura, quando souberam, os meus colegas sabiam, foram falando que eu ia para lá, então alguns chamaram pelo se eu queria ser correspondente, etc. Então fazia peças desde para o Expresso, para a Rádio Renascença, para a Sábado, por exemplo, no anterior Sábado, que havia, ia fazendo assim umas coisas, uns pagaram, outros não, então, como é o costume. Eu ia fazendo assim umas coisas. E eu tinha dito até no Record escrevia a peça, eu falei com o Record e eles disseram-me que não, isso já se fala há muitos anos que os portugueses vão para lá e nem pensar, não, acabam sempre por não cair e tal. Eu assim, olhem que eles vão, ainda por cima eu conhecia bem aqueles que tinham sido os campeões do mundo, porque eu tinha feito o Mundial de Júniores na altura na Arábia Saudita, quando ganhámos o primeiro Mundial. Sim. Depois já fiz o segundo como delegado da FIFA também, cá em Lisboa. E portanto conhecia assim, isto é valor a mais para ficarem em Portugal, pensei eu. Portanto, eles mais dia menos dia vão sair, e tal era a Premier League, a Premier League daquela altura. E assim foi, quer dizer, eu fui em junho, em julho começaram os primeiros portugueses a aparecer lá, então o Record chamou-me então, para fazer, porque eu ganhava a peça na altura,
E então chamaram para eu vir a Lisboa para discutir coisa, para eu então trabalhar só para o Record. Tinha que abandonar os outros e trabalhar para o Record. E assim foi. Foi com o Rui Cartachana, que sou do Rui Cartachana, o pai do meu amigo João Cartachana, e eu então voltei para a Itália, tinha um bom contrato, excelente até, e foi assim, quer dizer, comecei assim, até me lembro na altura, fiz uma peça que me deu muito gosto de fazer, porque foi feita com um familiar meu, que é o Pedro Lamy, e ele na altura ia se estrear na Fórmula 1, não é? ia fazer o primeiro grande prémio em Portugal, e eu fui ter com ele a Monza, na altura ainda fazia a peça, fui ter com ele a Monza e tive com ele o dia todo e tal, e fiz não sei 4 ou 6 páginas do Record nessa altura, e passei a noite toda a escrever, também nunca mais esqueço, porque eu tinha uma máquina de escrever, não havia, os computadores ainda não era como era, e eu passei a noite toda a escrever, e até os meus vizinhos bateram durante a noite toda a bater-me à porta, porque eu estava a fazer um barulho infernal a escrever, que eu via-se no prédio todo, que foi uma coisa do outro mundo, e eu estou lá fiz isso, e a partir daí então é que eu comecei a tempo inteiro, quando me chamaram a tempo inteiro, e fiquei 2 anos e meio a trabalhar para o Record, só para o Record na altura, em exclusivo, e também me deu bastante gozo, como é óbvio. E aí sim, aí ia quase sempre ao Olímpico, semana sim, ia todas as semanas ao Olímpico, porque eu jogava lá, eu jogava a Roma, e eu ia lá e fiz lá as competições, e foi aí, devo dizer, que se eu sei alguma coisa de futebol, foi em Itália, nos 3 anos que eu lá tive, que aprendi futebol. E aprendi também a perceber como é que era feito muito o jornalismo desportivo que se fazia em Itália. E, portanto, foi uma grande lição para mim e foi uma grande experiência para mim. Estive lá 3 anos, enfim, foi bom. Como delegado, qual é que foi da UEFA e da FIFA? Comecei na FIFA primeiro. Sim. Ao contrário dos outros, comecei na FIFA primeiro. Qual é que foi a coisa mais insólita que te aconteceu? Ou seja, já me aconteceu tanta coisa na FIFA e na UEFA. Quer dizer, não me aconteceu assim muita coisa de extraordinário, para ser franco. Eu comecei na FIFA através do trabalho que eu fiz no Campeonato do Mundo Júnior, e aí é que a FIFA me convidou para trabalhar para lá. Gostaram do trabalho que foi feito e convidaram-me diretamente. Portanto, ninguém me empurrou, nem ninguém falou comigo, nem nada disso. Foi o diretor de comunicação da FIFA da altura que me convidou. E eu comecei logo, portanto, eu logo aí fui, era para fazer o Mundial 94 nos Estados Unidos. Acabei por fazer logo o primeiro Mundial de Sub-17 em Itália, que foi logo um mês depois. E lembro-me que nessa altura fiz o Mundial de Itália, fiz o primeiro Mundial feminino na China, e depois fui para o sorteio do Mundial 94. Bem, sei que tive 6 meses fora do país, a dar às cambalhotas quando voltei na altura. E foi uma boa experiência, mas esqueci, tive outras, desde um caso, o caso mais aborrecido que eu tive foi talvez quando foram fazer queixa de mim, daqui, sempre. Aliás, à portuguesa, quando souberam que eu estava na FIFA, isto em 93, eu estava na Austrália, a fazer o Mundial de Sub-20 também, ninguém sabia que eu existia, nem ninguém sabia que eu estava na FIFA ou coisa que vai, porque eu não fui através da federação, fui individualmente. Primeira coisa que os portugueses aqui, enfim, os colegas e não colegas, que assim que souberam que eu estava na FIFA, a primeira coisa que tentaram fazer foi tirar-me de lá, porque pensavam que saindo de lá abria uma vaga para um deles entrar, que eram do sistema. Isto é assim preto no branco, não tenho grandes dúvidas sobre isso. A primeira coisa que tentaram fazer foi isso, mas e depois houve uma série de problemas, etc. Depois tive para ficar fora até do Mundial 94, depois o meu chefe da FIFA não queria, enfim, uma grande confusão. Depois o Avalanche chamou-me para falar com ele, eu fui à Suíça e falei com ele, expliquei, enfim, não tinha nada ainda. E as coisas passaram-se assim. Depois lá fui fazer o Mundial 94, enfim, dos Estados Unidos, foi o meu primeiro Mundial grande, assim um bocado aos tramilhões, mas lá foi. Mas houve ali uma série de coisas que a tentar empatar, e isso durou durante anos, quer dizer, isso não foi só naquele dia, quer dizer, à medida que iam sabendo que eu ia lá tanto, como eu não era do sistema, nem era da cor, tentaram sempre boicotar, isso faz parte. Mas eu nunca liguei nenhuma, e felizmente as pessoas que trabalhavam comigo, e os diretores e vice-presidentes da FIFA e membros do comitê e não sei quem mais, nunca foram por aí, felizmente. Quer dizer, hoje em dia é mais permissivo isso, as influências, e agora do que era na altura, era mais competência, quer dizer, tipo interesse.
consideras que está assim? Está. Cada vez mais através de influências e não de competências? Claro que está. Arrependes de algum comentário que tenhas feito? Nenhum. Viajando agora para o comentário, até porque já estamos... Já temos quase a acabar. Não, ainda estamos, ainda temos tempo. Temos tempo. Temos. Não, documentário, quer dizer, arrepender-me... Quer dizer, já me arrependi de uma outra coisa, de algum exagero que eu tenha feito. Ainda não há muito tempo me arrependi de um comentário que eu fiz sobre o Estrela da Amadora. Foi há 2 anos, quando subiu à primeira divisão. Quer dizer, foi um bocado exagerado. É exagerado, enfim. Para nós é sempre exagerado. Não me sinto, porque eu sou muito direto. Quer dizer, o que tu vês é o que é. Quer dizer, não estou aqui a pensar nos reflexos. É um pouco com a emoção que eu falo, conhecimento, o meu conhecimento, a minha opinião, e com emoção. E na altura até foi por causa da subida do Estrela da Amadora que eles ficaram muito zangados comigo, porque eu critiquei muito a equipa e disse uma coisa que provavelmente não devia ter dito em relação à subida deles. E se calhar aí eu acho que exagerei um bocado. No resto, não me lembro, quer dizer, em 30 anos ou coisa que valha, já devo ter dito alguma coisa que eu fiquei assim, bem, se calhar não devia ter dito tanto, depois começa a pensar nas coisas, se calhar não devia ter, mas normalmente não, até porque é aquilo que eu penso, quer dizer, portanto eu não vou dizer o que não penso quando penso, quer dizer, não vou dizer aquilo que não é, por muito que custa muita gente. Eu já tive alguns problemas, como vocês se recordam, já tive alguns problemas de ser direto e continuo a ter, só que eu nunca fiz parte do sistema, quer dizer, nunca fiz parte das tertúlias, nunca gostei, nem no tempo em que eu estava no jornalismo fazia parte das tertúlias. Havia tertúlias onde, se tu querias arranjar emprego, como jornalista, ias a essas tertúlias, falavas ali um bocadinho, puxavas um bocadinho o lustre um e a outro e tal, e se calhar passado uma semana ou 2 estavam-te a bater à porta ou a telefonar, olha, a gente precisa aqui de um jornalista, etc. É que as coisas funcionavam um bocado assim. O Snob, por exemplo, o Bar Snob, era um palco predileto para essas coisas, quer dizer, e depois diziam, e tu entravas, depois quando saías assim, tipo, logo para as costas era dizer mal que nunca mais acabava, era cortar, nunca mais. Portanto, funcionou sempre assim, quer dizer, mas o português é um bocado assim, isso aí não tenho grandes dúvidas. Das tertúlias. Ora, vamos falar aqui um pouco de futebol. Da tua opinião, qual é o principal favorito a vencer a Liga Portuguesa? Ao Sporting. Porquê? Porque é aquele que está a jogar melhor futebol e é aquele que tem o plantel mais equilibrado. Isso aí não tem grandes dúvidas. E está mais motivado. Todas as razões e mais algumas. É óbvio que ainda estamos a falar. Há um episódio disso, se calhar vocês querem ouvir. Na Antena 1. Sim. Na Antena 1 houve uma vez, estava o Campo Mairense na primeira divisão. Na primeira jornada, o Benfica jogou com o Campo Mairense. E, portanto, já foi há uns anos, já não me lembro aqui onde é que foi, mas já foi. Estava o Campo Mairense e foi Benfica Campo Mairense. O Benfica ganhou 4-1. 4-1, acho que ainda jogava o Norton de Matos até no Benfica e tudo, dos poucos jogos que ele fez como titular no Benfica. O Benfica, primeira jornada, 4-1. Eu estava a fazer os comentários para a Antena 1. Na primeira vez que eu trabalhei para a Antena 1. Estava a fazer os comentários para a Antena 1 e eu disse, disse com a maior inocência, quer dizer, com a maior inocência, com a maior emoção, mas com a maior inocência, porque é aquilo que eu penso, quer dizer, e não há volta a dar. E fui-me direto nisso e disse, ou muito me engano, ou o Benfica não vai ganhar o campeonato pelo jogo que eu vi na primeira jornada. Se calhar foi um bocado exagerado, mas ou muito me engano, ou o Benfica não só não ganha o campeonato, como o Campo Mairense não muda de treinador, acaba na segunda divisão. E isto foi uma coisa que eu fui dizer, quer dizer, porque eu carbi a Trindade, choveram telefonemas na Antena 1, chamaram-me tudo e mais alguma coisa, em Campo Maior fiquei com a cabeça a prémio, nem pedir a Campo Maior nem nada. E aquilo, pronto, ficou ali um bocado. O que é que aconteceu? Passado 9 jornadas ou 10 jornadas, o Campo Mairense despediu o treinador, entrou o João Alves, na altura foi o João Alves que entrou o João Alves, mudou metade da equipa, porque eu tinha dito que era preciso mudar metade da equipa, mudou quase metade da equipa e o Campo Mairense aguentou-se na primeira divisão. O Benfica chegou ao fim do campeonato e ficou em 4º lugar esse ano. Ninguém mais se lembrou daquilo que eu disse na primeira jornada, como é óbvio, não é? Mas as coisas bateram certo, não é que eu seja bruxo, mas quer dizer, a minha sensibilidade, a minha intuição fez-me ver, porque eu funciono muito com a minha intuição, fez-me ver que aquilo não estava a funcionar. E portanto, quer dizer, as coisas, e isto tem vindo a acontecer quase sistematicamente. Eu não sou bruxo, atenção, nem pouco mais ou menos, mas penso nas coisas à la longo, não penso muito no que hoje jogou, ganhou. Há muito o sistema em Portugal também dos comentários que é quem ganha bem, quem perde teve azar. Está sempre bem com Deus e com o diabo, quer dizer, nunca há problema nenhum, quer dizer, o sentido crítico não existe. Ganhou bem, perdeu, teve azar. E isto fica sempre bem, quer dizer, até podes ficar 50 anos a fazer comentários que não incomodas ninguém. A minha que me enerva também um bocadinho é quando perdes, é porque não houve atitude.
Sim. Houve, ou seja, não é do mérito do adversário, não é mau planeamento, foi tático, não, estratégico, não houve atitude. A mim também me enerva bastante. Também há muito, redutor, também não é? há muito isso. Há muita maneira de. Eu percebo, em alguns casos eu percebo, quer dizer, porque isto é um meio pequeno, vivemos num meio pequeno e apesar de aparecer alguma liberdade de expressão, parece haver liberdade de expressão, mas eu conheci mais ou menos a liberdade de expressão antes do 25 de Abril e a liberdade de expressão depois do 25 de Abril. E olha que eu não vejo muitas diferenças, para ser franco. Não vejo grandes diferenças, mas pronto, mas há quem veja. Ok? Mas eu não vejo muitas, nem em termos políticos. Portanto, eu acho que continua a ser condicionada à informação, continua a ser manipulada, vês o que é que acontece com o Elon Musk. Agora já toda a gente o acusa de o melhor é fechar a torneira porque aquilo é liberdade de expressão a mais, ou lá o que é. Portanto, isto é preço de cão e preço de não ter. Isso é uma discussão ad eterno que estaríamos para aqui a discutir eternamente. Mas, agora, a própria cultura do cancelamento, né, que existe hoje em dia é uma ditadura, não é? Bem, todos temos sempre a máxima razão e portanto ou aceitamos as razões dos outros também, tudo bem, ou não aceitamos e queremos calá-los. Foi sempre assim. É um pouco assim. Ora, o Sporting principal favorito a vencer porque está melhor. Para mim sim, neste momento e creio que pela forma como está é o principal candidato ao campeonato. Sim. É aquele que está a jogar o futebol mais espetacular, é aquele que tem uma ideia de jogo mais clara. Isto pode até parecer contraproducente para os adversários, sabendo como é que eles jogam, teriam mais hipóteses de os anular e não conseguem. Portanto, isto revela a fortaleza do Sporting neste momento e é uma equipa motivada, quer dizer, está tudo a correr bem e as coisas quando são assim. Só que o problema do Sporting em relação a muitas coisas que acontecem, ou que já aconteceram a outros clubes, é que esta moralização vem sendo solidificada desde há 4 anos, desde que o Ruben Amorim lá chegou. Portanto, mesmo com algum alto e baixo, que é normal, sim. Mas a verdade é que tu vês que há ali uma linha condutora e, portanto, não é uma coisa de que hoje ganhas o campeonato, amanhã quase lutas para não descer. Com exagero, salvo o devido exagero. Mas quer dizer, ali vê-se que, como faz lembrar o Porto, o Futebol do Porto há uns anos atrás, que tu sabias que sempre dali havia sempre uma força suficiente para poder disputar campeonatos e ligas de campeões. Eu tenho aqui a pergunta do Lage, mas o que é? Achas que tu falaste aí da continuidade, não é? Esta continuidade é possível no Sporting, mas aparentemente é impossível no Benfica. Aparentemente, digo, porque temos um treinador que, por exemplo, ganha um campeonato, sim. Era o maior da praça, como se chama dizer. Cantadeiro. Exato. E de repente para o outro passou a ser o bicho mau, não é? Mas o Rui Costa aguentou o Schmidt durante esse tempo todo. Achas que foi tempo demais? Foi um acaso? Foi tempo demais. O próprio Ruben Amorim ganhou, depois teve 2 anos sem ganhar. Sim. Um deles ficou em 4º lugar. Sim, é verdade. Saiu de um 3º lugar para ir alcançar um 4º. Sim. E depois venceu. Sim. Venceu com distinção. Acho que no Benfica isso é possível. A própria cultura benfiquista, de certa forma, também é fatalista, porque os clubes são diferentes. Os clubes são diferentes. Mas depois vamos lá ver. O Sporting. Tem a ver como se perde? Não, o grau de exigência é sempre grande. Tu recordas que antigamente, quando se perguntava quem eram os candidatos ao título, a gente dizia, eu dizia, muitas vezes até na televisão, dizia. É o Benfica e o Futebol Clube do Porto e o Sporting porque sim. Porque era um terceiro grande. Mas nunca ganhava nada, não é? Mas porque sim, pronto, era candidato. Hoje em dia já não. Assim, tu hoje em dia já dizes que é o Futebol Clube do Porto, o Benfica e o Sporting sim. Sim. Não é? Porque já está no patamar. Isso deve sobretudo... Bem, primeiro deve-se, quanto a mim, ao planeamento que foi feito. Não digo por acaso, porque o Varandas, quando entrou para o Sporting, substituiu 5 treinadores, se vocês se lembram, na primeira época, e depois, graças à intervenção do Hugo Viana, em princípio do Hugo Viana, quer dizer, porque é aquilo que consta, que é óbvio, era o diretor, foram buscar e pagaram 10 milhões, ou lá o que é, e foi um escândalo quase que toda a gente, até os sportinguistas, acharam aquilo, o máximo de um treinador que era jovem e não tinha grande experiência. O problema é que os sinais estão lá e esse é que é o importante de ver, é tu teres a percepção e a capacidade de conseguires perceber o que é que vai acontecer no futuro. E isso funciona muito com a capacidade interpretativa que tu tens, que tem a ver com a intuição,
a forma como tu lês as coisas à la longue e não no imediato. E via-se os sinais do Ruben Amorim que estavam ali. Quer dizer, via-se perfeitamente os sinais do Ruben Amorim. E eu sou um bocado crítico até em relação aos treinadores, porque acho que, enfim, não é tão assim como muita gente às vezes os endeusa. Mas pronto, em relação ao Ruben Amorim não havia grandes dúvidas. Em relação ao Schmidt, por exemplo, no primeiro ano, eu expliquei isto N vezes, eu acho que aquilo lhe caiu do céu, para ser franco. Acho que aquilo lhe caiu do céu. Teve uma ótima pré-temporada. Começou num balanço vitorioso. Um jogo fantástico no meio campo. Um jogo fantástico, um jogador fantástico no meio campo. Mas aquilo estava num ambiente ganhador, não é? O que é que acontece? Entra num campeonato, tem um calendário fácil ou acessível, melhor dizendo, porque fácil depois tu é que o tornas ou não, não é? Mas bastante acessível, porque o jogo mais importante e mais difícil que o Benfica tinha era para ir à 12ª ou 13ª jornada, não sei se era com o Sporting ou com o Futebol Clube do Porto. Até ali era um passeio, entre aspas. Sim. Sobretudo porque havia uma dinâmica ganhadora. E, portanto, foi acontecendo. Quando foi preciso, toda a gente discutia que o Benfica, por exemplo, não tinha um plano B e que o treinador estava a desgastar os jogadores porque eram sempre utilizados mesmo 11, 12, 13, mais ou menos à volta disso. Toda a gente criticava, não é? Já andava toda a gente a dizer, então, mas ele não muda, não dá descanso aos jogadores, porque ele se calhar estava inseguro. Ele sabia que se tivesse que mexer na equipa, se calhar aquilo desmoronava-se tudo. Portanto, isto é falta de confiança do próprio treinador e, sobretudo, se calhar ter conhecimento que afinal não era tão bom quanto as pessoas depois viam. A verdade é que chega a uma parte quase final, e as coisas, quando teve que começar a mexer, as coisas iam-se complicando. Quer dizer, o Benfica acaba por ganhar o campeonato ali, resvés, não é? No segundo ano, quando ele obrigado a construir uma equipa, ter um calendário mais complicado, as coisas já não correram bem e ele não soube dar a volta. Quer dizer, que é essa a perspectiva que o treinador deve ter. É quando vê que as coisas não estão bem, pelo menos vai ajustar. Não, foi teimando no mesmo erro, que durou uma época inteira e estava a continuar. Por isso é que eu digo que o Rui Costa demorou tempo demais. Provavelmente, acredito que há muita gente que diz que ele se precipitou ao renovar o contrato com o Roger Schmidt naquela altura. Eu sinceramente não vou muito por aí, porque se calhar era qualquer outro treinador faria quando se falava que o Roger Schmidt ia para o Bayern de Munique, ia para aqui, ia para lá, tinha todos, e estava a ganhar. Portanto, aí é natural que ele, o que eu posso criticar é os 2 anos, se calhar renovava-lhe por um, depois mais um, logo se via, mas não, renovou por 2 e pronto, e tentou, e depois se calhar o próprio Rui Costa acreditou que esta nova época, que iria acontecer como a primeira, portanto que era uma questão de embalar e que as coisas podiam correr, mas não, ele insistiu nos mesmos erros e as coisas complicaram-se. Estávamos aqui a falar do Benfica, a verdade é que, por exemplo, e do fatalismo, não é? Mas a verdade é que, por exemplo, o Luís Chico Vieira aguentou o Jorge Jesus durante 3 anos sem ganhar, não é? Sim, ele ganhou o primeiro e depois perdeu os 2 outros a seguir. Não foram 3, foram 2 anos. Foram 2 anos a seguir. Ganhou o primeiro e depois perdeu os 2 a seguir. Noutras circunstâncias ele tinha ido embora. Mas aí é preciso, lá está, é preciso ver pulso também, não é? E... Eu não sei se foi tanto pulso, mas enfim, eu ainda estou um bocado desconfiado em relação a isso. Pulso ou ideias, atenção, pois, não estou aqui porque se fosse muito pulso ou muita ideia, eu não tinha ido buscar a segunda vez. Exato. Não é? As coisas no futebol às vezes são claras. Uma vez são claras, às vezes... Outras vezes não, são um bocado complicadas, são confusas e tal. Mas essa é a questão. Essa é a questão. Para mim foi sempre essa a questão. Eu acho que havia ali mais qualquer coisa. Sim. Acho, desconfio, não sei o quê, mas acho que havia ali mais qualquer coisa. Se calhar até sei, mas não vale a pena. Não vale a pena e por aí. Mas havia ali qualquer coisa, porque algumas coisas não eram normais. Quer dizer, eu vi muito do futebol do Benfica, aquilo era avassalador. Os primeiros 4 meses eu disse, e depois veio um treinador com 56 anos, na altura que já tinha, quer dizer, descobriu a pólvora agora aos 56 anos. Enfim, estranhei um bocadinho também. Mas pronto, foi arrasador com tudo, ainda por cima com a imprensa da forma como ela estava ali a levar o Jorge Jesus ao colo, não é? Que adora o Jorge Jesus. A imprensa adora aquele, e lá está o ridículo da popularidade, quer dizer, depois aquelas frases, aquela conversa dele, aquela ignorância até da portuguesa e tudo aquilo alimentava o imaginário da comunicação social, que pronto, até foram resmas de caminhonetes para o Flamengo, de caminhonetes não, de aviões, para ver e tal, e afinal ele com a sua provérbia e arrogância habitual, ainda vão durar 100 anos para o outro treinador ganhar a Taça Libertadores. Não durou muito, quer dizer, foi para lá ninguém ligou nenhuma, nem houve aviões a ir a correr atrás dele, que ganhou 2 Libertadores seguidas e tem estado a fazer o sucesso que ele nunca faria, nem sei porque é que ele não continuou no Flamengo. Portanto, quer dizer, as coisas não são assim tão claras como isso. E o problema é que as pessoas depois tendem a esquecer. Os sociólogos normalmente chamam isto, eu costumo dizer isto, os sociólogos chamam isto muitas vezes aversão à perda.
Sim. Isto é, faz uma ideia sobre determinada pessoa ou determinada situação, apesar de te enganares, não queres admitir. Então continuas a escavar o buraco na mesma direção e vais até ao fim. Depois fazes com que se esqueça, que é para não ser exposto em causa. É um pouco o que acontece muito com a comunicação social, inclusive a desportiva. Fazem muito isto. E, portanto, quer dizer, há aqui um golpe de asa, quer dizer, apostaram tudo, enfim, o Jorge Jesus. Ele teve, o primeiro ano foi avassalador, como eu disse, 4 meses, eu fiquei assim, isto até que fica aqui um futebol, se bem que eu achava aquilo um bocadinho mais, mas porque o povo desconfia, não é? Ele teve 3 anos sem ganhar. 2 anos, acho que foram 2. O Vilas Boas e 2 do Vitor Pereira. 2009, 2010 não e volta a ganhar em 13, Não quero 14. atemar contigo, mas acho que ele ganhou o primeiro, perdeu os 2 seguintes e foi ganhar o outro a seguir. O quarto. Ganha 9, 10, perde ou 10, ou então 3, não 11, sei, 12, já não tenho certeza. Não tenho é um certeza. do Vilas Boas e 2 do Vitor Pereira. É capaz, não tenho Vitor Pereira certeza. Ainda pior. O Vitor Pereira está há 2 anos no Futebol Clube do Porto, só perde um jogo para o campeonato. Com o Kelvin, não é? Com o Kevin. Está o jogo do Kelvin. É que ele mete o Roderick a marcar o Kelvin. Enfim. E depois uma série de erros que a mim, quer dizer, enquanto observador e apaixonado pelo jogo, algumas coisas que eu achava que eram incompreensíveis para mim, como foi a existência do David Luiz a lateral esquerdo, quando tinha lá um lateral esquerdo que era bom, via-se perfeitamente que o jogador não queria ir para ali, e depois foi buscar o Sidney para jogar contra o Liverpool, acho que foi o Liverpool, com o mês mais janeiro, o Sidney não jogava há 6 meses, que foram 4-0, portanto houve ali uma série de existências que eu desconfio sempre um bocado, quer dizer, eu sei que os treinadores são todos um bocado teimosos, têm uma ideia e não saem dali e acham que eles é que têm razão, que mais ninguém percebe nada daquilo, que andaram a estudar e têm os livros, que o futebol é uma coisa, uma ciência tremenda, mas o futebol é um jogo muito simples, joga-se a bola há mais de 100 anos, okay? E na rua, quer dizer, o jogo é igual. O jogo é igual. Tu jogas num estádio com 70 mil pessoas ou no meio da rua, ou como se jogava quando era miúdo, o jogo é exatamente igual. O que difere é a pressão do público e o aparato toda à volta. Quer dizer, porque o jogo, a paixão do jogo está ali na mesma. De lá para onde é. Vamos jogar aqui essa fase, vamos ao Benfica atual. Achas que ganhou uma nova vida com Lages? Ainda vai a tempo o Benfica de se poder equiparar com o Sport em nível plantel, pode, não é? Sim. Vai a tempo de Benfica, de se vês o Benfica intrometer-se então nessa luta, apesar do Sporting ser super favorito, se calhar. Para mim é super favorito, continua a ser super favorito. Eu sinceramente, eu vou dizer uma coisa que eu disse ainda aqui há dias na SIC. A saída do Roger Schmidt, a entrada do Bruno Lage, só me demonstrou que o Roger Schmidt era realmente muito mau. Portanto, não quero, com todo o respeito para o Bruno Lage, não vou dizer que ele inventou a roda, sim, porque essa já andava quase a comunicação social toda e muita gente, até os que não entendem nada de futebol, andavam a dizer a mesma coisa que de facto era preciso, quer dizer, jogar com 2 pivôs defensivos e eu não sei mais o quê, com o Neres no banco e por aí fora, uma série de erros repetidos à exaustão, que aquilo não ia a lado nenhum, quer dizer. Portanto, a mim dá-me a ideia que de facto não é o Lage que é bom, o outro é que era realmente muito mau, quer dizer, qualquer um via que aquilo era, fazer pior era difícil. O que o Lage fez foi aquilo que ele fez na primeira passagem do Benfica. Foi a mesma coisa que ele fez na primeira passagem do Benfica, foi colocar as pedras nos seus lugares. Mudou o sistema, colocou as pedras nos seus lugares, os jogadores, aquilo equilibrou, e ainda por cima apareceu o Aktürkoğlu, que eu chamo o Arthur, que é mais fácil, o Aktürkoğlu, do lado esquerdo, que é um belíssimo jogador, que eu já o tinha visto nos jogos de preparação da Turquia para o europeu, e vi que era um jogador importante, podia ser um jogador importantíssimo, quer dizer, um jogador que eu gostava, que vi que tinha ali grande capacidade, e que muita gente não conhecia, quer dizer, conhece aqueles que jogam na Dinamarca e coisa, mas aquele andava ali perdido do Galatasaray, mas conhece da Suécia, vi os campeonatos suecos e dinamarqueses. Bom, a verdade é que o Benfica melhorou, é óbvio, porque os jogadores estão nas suas posições, já fazem a marcação muito mais acima, como fazia o Schmidt no primeiro ano. Portanto, há a ideia que até a condição física melhorou, o que é estranho, porque o outro era um gênio da preparação física. Portanto, quer dizer, o Bruno Lage não fez mais do que colocar as peças no seu lugar e tal. Agora, o problema do Bruno Lage, que eu ponho o ponto de interrogação, é se ele vai fazer a mesma coisa que fez na primeira passagem, quando tiver que ser ele a decidir desde o início como é que as coisas vão correr. Aí é que eu tenho algumas dúvidas, porque a sua passagem foi um desastre, a segunda passagem. Depois é um treinador académico. Eu não vou dizer que ele não seja um bom treinador, enfim, não vou pôr isso em causa,
nem os conhecimentos dele, mas acho que é um treinador académico, quer dizer, vê as coisas muito de forma elaborada como estão nos livros, quer dizer, e parece-me evidente, como há muitos também, comentadores e muita gente, que é a mesma coisa. E ele é muito, nesse aspecto académico. Depois há ali umas coisas que não me convencem muito porque são desnecessárias, como aquela coisa de ir a ativar o público e os adeptos, e estou aqui de coração porque sou benfiquista. Para além de que eu pus também grandes pontos de interrogação ao facto de ele ter aceito voltar para o Benfica depois de tudo o que fizeram, inclusivamente vandalizar a casa, ao mínimo de dignidade. E ele aceitou porque, enfim, estava aí desempregado e se calhar não se importa e repete. E não é só por ser benfiquista, porque, enfim, pode ser do clube que quiser, mas eu acho que à frente há a dignidade das pessoas, pelo menos. E ele aceitou, pronto, ok. Agora, o que ele fez foi, melhorou a situação porque viu o que toda a gente viu. E ele colocou em prática, porque ele é o treinador. Sim. Portanto, e as coisas agora estão a correr mais ou menos bem, não são ainda convincentes, nem pouco mais ou menos, mas isso tem que se dar margem de manobra até ele, não é? Porque ele chegou agora. Agora é preciso trabalhar os mecanismos, trabalhar aquilo que aconteceu, por exemplo, em Belgrado. O Benfica não pode voltar a eclipsou-se na segunda parte, não é? Na segunda parte, e o Estrela Vermelha, com todo o respeito, mas também aquilo, enfim, não é nenhum potentado do futebol, já foi, mas hoje em dia não é. E o Benfica entregou o jogo ao Estrela Vermelha, foi por isso simplesmente assim. O Benfica não criou nem sequer muitas oportunidades para ir. Agora, vê-se que há outra dinâmica. Agora é preciso trabalhar, e aí eu dou desconto ao Bruno Lage, que acho que ele tem que ter algum tempo, enfim, para poder mecanizar e lá colocar a coisa, para que não dure apenas 40 minutos ou 30 minutos, ou coisa que vale, mas que dure um pouco mais, até para solidificar a equipa e ganhar ela motivação, porque depois as coisas vão. Tem uma vantagem agora, neste momento, a seu favor, que é o facto de o calendário ser favorável, à exceção do jogo com o Atlético de Madrid, que é agora, enfim, para a semana, acho eu, da Liga dos Campeões. Depois no campeonato, até à 11ª jornada. Sim, mas a Liga dos Campeões ainda tem é óbvio. Tem a viagem a Munique, que é sempre um detonador, não é? Sim, claro, mas vamos lá ver. Por isso é que eu digo, em termos de campeonato nacional, sim. O campeonato é favorável como era com o Schmidt na primeira época. Agora, enfim, o teste mais difícil que vai ter é agora com o Atlético de Madrid. Portanto, vamos ver que tipo de Benfica é que vamos ter e do que é que se pode esperar. Agora, que a coisa melhorou, mas também não era difícil, é tal história. E correndo aqui, atenção, a fazer aqui isto ao Jorge, porque está a falar ainda sem saber quando é que vai ser a entrevista, será depois desse Atlético Madrid. Portanto, então, espero que corra bem, quer dizer. Espero que corra bem para o futebol português. Porque estamos a falar, e para também contextualizar aqui esta entrevista, estamos a falar no dia seguinte à derrota do Porto. Exato. Diante do Bodo. E no dia em que, a pergunta que eu vou fazer agora, no dia em que o Record disponibilizar a entrevista do Luís Mendes sobre aquilo que é a direção e o caminho que o Rui Costa está a seguir e o Sport e o Benfica. Passa também por aí, por o Benfica conseguir estabilizar dentro do clube, porque parece neste momento que está polvoroso. Está em polvoroso, está tudo a arder e o Lage vai trabalhando, não é? Não ajuda nada, convenhamos. Não é que aquilo vai interferir no trabalho, até porque a maior parte dos jogadores, e daqui a dias estive a ver, dos 11 jogadores que o Benfica jogou, só 2 é que eram portugueses, quer dizer. Pois. Só 2 é que eram o Florentino e o António Silva. Mas isso acaba por se sentir acho que os outros não ligam nenhum. Não acredito. O jogador, com todo o respeito, o jogador é muito egoísta. Em particular, é sempre muito egoísta. Depois ganha muito dinheiro. E depois está-se nas tintas bem para aquilo que acontece no clube ou não, até porque não tem uma ligação afetiva ao clube, quer dizer, ele está ali por uma questão profissional e deve ser respeitado até por isso. Mas quer dizer, passa-lhe ao lado essas coisas, até porque sai do futebol, do treino, desliga, vai para casa, para os filhos, para aqui, para lá, não sei o quê, mas desliga completamente. Eu acho que é assim. A questão que eu coloco é... Desculpa interromper. O Lage, eu não quero por aqui tábua de salvação, porque acho que não... Já acho que não é assim que se escolhe quem é que está à frente do clube, se é pelos resultados, só escolhido pelos resultados positivos. Falava-se que o Schmidt era a tábua de salvação do Rui Costa. E afinal não foi. Agora afinal foi, mas foi o Rui Costa que pôs termo à estadia do Schmidt no Benfica, e foi o Rui Costa que foi buscar o Bruno Lage. Achas que o Rui Costa ainda vai a tempo de mudar este rumo de acontecimentos internos que é difícil, confesso que é provocam difícil. toda esta contestação externa? É difícil, mas vamos lá ver, acho que é bastante difícil.
sobretudo porque eu não vejo uma melhoria muito acentuada, enfim, à la longue, digamos assim. Não vejo uma grande melhoria acentuada. Acho que as coisas, enfim, têm tendência a melhorar um pouco, mas ainda estão ali um bocado periclitantes. Eu acho que a contestação já cresceu em demasia em direção ao Rui Costa. Depois houve este episódio caricato do Seara abandonar a Assembleia Geral, que é uma coisa, enfim, é como abandonar o barco quando se está a afundar. E portanto acho que as coisas não estão muito favoráveis. Agora a entrevista deste do Luís Mendes, que era amigo, dizem que era amigo do Rui Costa e tal. E diz ainda que é amigo. Ainda diz que é amigo. Entrevista diz que é amigo. Pronto, que é amigo e tal. E depois foi profundamente avassalador em relação às críticas que fez ao próprio Rui Costa. Ainda deixa mais no ar as fragilidades do próprio Rui Costa. Quer dizer, depois há quem diga que ele não... E acredito que ele não perceba nada de contas e não sei o que mais, e que ele devia se focar era no futebol por aí fora, mas até no futebol as coisas não estão a correr famoso. O facto de ter sido um grande jogador não quer dizer que seja um grande gestor de futebol ou uma coisa assim, não? Isso não quer dizer nada, senão então o Eusébio tinha sido o melhor treinador do mundo e o melhor presidente do mundo, não é? O Maradona e por aí fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, acho que se complica. Agora, a única ajuda que o Rui Costa pode ter neste momento é a bola entrar na baliza. É a bola entrar na baliza dos adversários. Sim. A bola entrar na baliza dos adversários. É a única ajuda que pode ter. Se a equipa começa a crescer, a jogar bem, e sobretudo a jogar bem, porque o adepto Benfica tem essa particularidade. Eu gosto de ganhar, mas a jogar bem. Se começar a bola a entrar na baliza adversária e as coisas começarem a correr, aí abafa, não quer dizer que elimine, mas abafa bastante o ruído à volta do Rui Costa. Eu acho que essa é a única hipótese que ele tem de poder sair daqui, enfim, direito. Sim. Porque as coisas como estão não lhe estão nada favoráveis, sinceramente, porque vêm tiros de todas as direções. Portanto, eu acho que só... E depois e desculpa eu interromper, Sim. depois parece que até há uma comunicação concertada para que assim seja. Como já houve com o Porto, é fácil bater quem depois está em baixo. Sim. É fácil bater quem depois está em baixo, quer dizer, depois cria-se aqui esta bola de neve e é mais fácil bater, quer dizer, isto é como em tudo, quer dizer, quando até na crítica que se faz às vezes quando um joga pouco, começam a bater nele, a dizer, então vai tudo por ali, quer dizer, e ganham aversão até ao jogador, não sabem porquê, quer dizer, toca de bater. Tens um caso como o João Félix, por exemplo, toda a gente bate no João Félix, e no entanto para mim é um dos maiores talentos do que o futebol português já produziu. Agora, dois. Pronto, agora a questão mental é outra coisa, se tem mau feitio, se não tem, se amua, se não amua, isso é outra discussão. Em talento, digo-te que há poucos talentos como o João Félix, por essa Europa fora e se calhar para o mundo fora, e se calhar vão dizer que eu sou maluco porque há um flop, porque custou 126 milhões, porque não sei o quê, porque ele amua, porque ele tem a mania. Estou a falar de a pureza do jogo. Sim. E para mim é um gênio, né? Nesse particular, se é que há génios entre comas, mas toda a gente bate no quer dizer, quem é que aprecia o futebol do João Félix? Pouca gente aprecia, a não ser, enfim, ainda os benfiquistas que o viram jogar na primeira, na sua estreia, que foi lançado pelo Rui Vitória, não foi pelo Bruno Lage, foi pelo Rui Vitória. Depois lesionou-se. Depois já não conseguiu e foi afastado um pouco para a esquerda, porque para mim o lugar dele é atrás do ponta de lança, sempre foi afastado para o lado esquerdo porque a equipa jogava em 4-3-3 e porque tinha o Jonas, tinha não sei o quê. Sim. Depois o Benfica começou a estar quando o Bruno Lage foi para o poder, maus resultados. quando o Bruno Lage foi para o poder, o Jonas estava lesionado, faltava-se e ele foi para o lugar dele, e aí mudou a face da terra, mas do futebol benfiquista, quer dizer, às vezes a memória é que é curta. A mim gusta-me falar do João Félix, porque eu conheço o João Félix, trabalhei diretamente com o João Félix e tudo aquilo melhor do que eu nem o conheço. Tudo aquilo que nunca falei com ele. João, já foram há alguns anos e claro. era o menino de ouro por alguma razão, não era só talento, era também com... Eu ouvi treinadores dizerem que era um flop, ouvi treinadores dizerem, hoje que andam para aí, que são sumidades até da bola, que era um flop, quer dizer, não sei que raio de treinador é que pode ser um tipo quando diz que o João Félix é um flop. Eu como pessoa gosto imenso dele e gosto imenso dele também como, acho que é um talento. É um talento. E eu não o conheço, não tenho essa particularidade, nem o conheço, nem nunca falei com ele, portanto não estou a fazer favor nenhum, nem estou aqui nenhuma cartilha, que é coisa que eu detesto. Mas... E o Porto, onde é que entra nisto tudo? Acabou por ter um baque, é um baque sério. É um baque forte. É um acordar para a realidade. Quando os dois rivais ganham na Liga dos Campeões, o Porto não ganha na Liga Europa. E da maneira que perde. Que o pior de ter perdido é da maneira que perde. É um percalço, expõe um pouco as fragilidades que o Porto tem e que já revelou, por exemplo, a Supertaça.
Sem dúvida. Concordo contigo, as duas coisas. É um percalço e revela um pouco as fragilidades e talvez sirva de lição para o Futebol Clube do Porto. Talvez sirva de lição para o Futebol Clube do Porto. Repara, o que aconteceu com o Sporting com a derrota na Supertaça. Sim. Foi o clique que deu no Ruben Amorim e na equipa de Sporting para não voltar a cometer as mesmas asneiras. Isto é, para não pensar que já estava tudo ganho antes de começar. E este acho que foi um despertar. Às vezes é preciso isso. Também há um episódio, já agora que veio a talho de foice, que eu uma vez também disse que foi quando o Sporting foi, não sei se foi na segunda época ou foi na primeira época, já não me lembro. Sei que foi numa estreia do Jorge Jesus do Benfica, quando ganhou a Supertaça, acho que no Algarve, contra o Benfica com 1-0. Ganhou 1-0 o Sporting, ganhou 1-0 ali com uma carambola. É um autogol de Nelson Semedo, né? Uma carambola e autogol. Eu disse também na altura na televisão que se calhar entraram em euforia, não é? Os sportinguistas, e eu disse na altura que se calhar aquilo era mau para o Sporting, pensava que ia ganhar tudo e acabava a época a ganhar 0. Bola, como ele costumava dizer. Sim. Bola. E no fim chamaram-me tudo, quer dizer, fiquei com a cabeça a prémio também para os lados de Alvalade, chamaram-me tudo e mais alguma coisa. Depois no fim, 0. Ganharam 0. foi ao contrário, quer dizer, euforia depois deu no que deu. Depois arranja-se as desculpas, os árbitros, mas isso para mim já não conta. Agora, foi o que aconteceu, também foi um episódio. Portanto, eu não sei se esta derrota do Futebol do Porto não servirá para despertar e virem à tona, até para o próprio Vítor Bruno, me parece que deu ali mão beijada algumas coisas com as substituições que fez antes do início do jogo, portanto, com as alterações que fez na equipa, com alguns jogadores chaves no banco, etc., que se calhar terá acreditado que aquilo, o boldo, ninguém sabe quem é, que se calhar aquilo eram favas contadas, só que eles peças já não perdem em casa há não sei quanto tempo. Há anos que não perdem em casa e chegaram a dar 6-1, acho que 6-0, 6-1 à Roma e normalmente ganham. Mas noruegueses e tal, isto é coisa de uma maneira ou de outra. Estava a pensar a equipa italiana que tinha sido goleada foi a Roma do Mourinho. A Roma de Mourinho. Ao nível dos dirigentes, podemos dizer que o futebol português caminha para algo diferente. Temos aqui o André Vilas-Boas, o Rui Costa e Frederico Varandas. É um futebol português que vai ser diferente por força destes três elementos ou por força daquilo que é as necessidades dos clubes hoje em dia? Pelas duas coisas. Sobretudo, eu acho que pode vir a ser um bocadinho diferente e acho que já se começa a perceber que é um bocadinho diferente. Primeiro porque são jovens, têm outra mentalidade completamente diferente, não são arruaceiros, têm uma visão completa diferente do futebol. E parece-me que há o sentido de poderem os três com os outros também, de fazerem qualquer coisa para melhorar o futebol português. E quando digo melhorar, não é só em termos de acalmia, mas podem melhorar até a nível desportivo, com algumas mudanças que podem ser fundamentais para o futebol português. Que eu, por exemplo, mas isso é a minha opinião, já defendo há muito tempo, como é baixar para 16 clubes, por exemplo, que é uma coisa que não agrada muito a quem faz contas, não é? Mas para mim é agradável. Levou Portugal a várias finais na Liga Europa. Rara vez. Porque essa é para mim uma das principais razões porque o futebol português ia dominando na Liga Europa e chegou a finais e podia ter até feito mais. E porque subiu no ranking. E porque é que subiu no ranking. Portanto, acho que era fundamental que isso acontecesse. E portanto isso terá que ser repensado. Eles são jovens, acredito que são inteligentes, e acredito que possam fazer alguma coisa. A entrada do Vilas-Boas neste momento vê-se que há uma filosofia completamente diferente de gerir o clube e de ver o próprio futebol. Até esse fanatismo até baixou, quer dizer, o fanatismo habitual, porque não há adversários, há inimigos. Isso acho que acabou nas um pouco. Redes sociais. Acho que isso acabou um pouco. A pouco e pouco, exatamente. Não que fosse má, porque o Porto trabalha há muito tempo, trabalha muito bem nas redes sociais, mas penso que há ali... sem sombra de dúvida. Ainda há umas reminiscências, ou bem porque achava-se que só se podia ganhar ou com malandrice ou à força, quer dizer, isto é como eu também acho que só há duas maneiras de liderar. Eu acho que só há duas maneiras de liderar, é por competência ou à força. Sim. À força, porque tens a força do poder, ou das armas, ou do dinheiro, ou lá o que é, tem que fazer o que tu dizes, senão a coisa acaba mal. Mas por competência, por te reconhecerem que tu tens competência, que és bom, e então que vale a pena seguir as tuas ideias e seguir-te, etc., porque tu és realmente uma pessoa que está bem direcionada. E isso é outra forma de competência, não é? Isso acontece também muito na política. Aliás, hoje em dia está à vista, não é?
É só olhar para o lado e ver se quem é competência e quem é malandro, quer dizer, quem é mau. Portanto, é fácil. É fácil. Ora, uma última pergunta e depois tenho aqui 4 que é parada e resposta. Ok. Mas e tinha mais, só que Sim, já vamos com 1h15. Que legado deixou Pinto da Costa? Bem, é inegável que são 42 anos e vamos lá ver, para o Futebol Clube do Porto é inegável que é o presidente mais titulado que apareceu. O legado que deixa para o futebol português é que já põe alguns pontos de interrogação. Isso é outra coisa. Eu, enquanto adepto do futebol português, nesse particular, eu acho que houve muita coisa ali que não contribuiu, quer dizer, contribuiu para o Futebol Clube do Porto. Isso aí é outra história, não vou dizer nada em relação a isso, porque estão lá os troféus e estão lá os títulos. Agora, para esse tal apaziguamento e para que o futebol português desse um pulo maior, acho que houve ali ainda muita coisa que não foi. Agora, em relação ao Futebol Clube do Porto, digo que eu conheço o Futebol Clube do Porto até muito razoavelmente bem, até porque trabalhei na UEFA com o Futebol Clube do Porto. O meu primeiro clube, até na UEFA, quando eu entrei, um dos primeiros clubes foi o Futebol Clube do Porto e acabou por ser o último, quando eu saí há 2 anos agora da UEFA, acabou por ser o último. Portanto, eu conheço razoavelmente bem o Futebol Clube do Porto e é talvez o clube mais profissional, ou talvez um dos melhores clubes com que eu trabalhei e que eu conheci em termos profissionais a trabalhar, em todos os setores. Tem excelentes profissionais, gente jovem com uma capacidade inacreditável. E eu lembro-me no início, o Futebol Clube do Porto, quando começou nestas coisas com o Pinto da Costa, etc., isto foi na década de 80, quando eu comecei com a UEFA, que já foi muito mais tarde, eu lembro-me que na altura nem havia os computadores, nem as pens, nem nada, aquilo era dossiê. O Futebol Clube do Porto ia para as reuniões com dossiês enormes e depois tinha um pouco a questão provinciana, que é não podem passar a perna. E acho que esse foi sempre um dos leitmotivs do Futebol Clube do Porto, na altura, que é nós somos pequeninos, a UEFA quer-nos sempre passar a perna, os outros querem-nos passar a perna, era sempre o problema. Então iam com tudo estudado à exaustão para que se houvesse ali uma saída do carril, eles disseram, não, está aqui, vocês não podem fazer isso e tal, está aqui. Portanto, o problema do Futebol Clube do Porto foi a questão profissional do Futebol Clube foi construída nesta base. Esse talvez tenha sido o raciocínio errado, porque devia ser construída também na base do conhecimento e da melhoria, e não forçou-se a essa melhoria. Acaba por ser positivo também, não vou discutir isso. Sim. Acaba por ser positivo, mas foi o leitmotiv, o empurrão foi esse, quer dizer, isto é, para não nos passarem a perna a gente tem que saber mais do que eles, o que não deixa de ser uma coisa positiva, mas revela algum provisionismo na forma como se arranca para isto. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, eu estou a perceber. E foi assim que o Futebol Clube do Porto na Europa foi crescendo, etc. Agora, em termos profissionais, foi dos clubes, enfim, para mim está ao nível de um Real Madrid, se quiseres, com quem eu tive anos e anos e anos a trabalhar, e tenho 5 Ligas dos Campeões com eles. Portanto, e o Futebol Clube do Porto pede messas, quer dizer, sem problema nenhum. E portanto aí, agora, nesse particular foi importante. Em termos de futebol português, acho que em muitos casos foi motivo de crispação desnecessária, em muitos casos porque era o ódio, era o Norte-Sul, era a guerra Norte-Sul, era o ódio aos outros, não eram adversários, é porque nos estavam sempre a passar a perna, e os árbitros, quando muitas vezes era ao contrário que acontecia, mas isso, enfim, mas não beneficiou muito em termos gerais o futebol português. Agora, há uma coisa que é inegável, o futebol português tem um talento incomensurável para o jogo, às vezes não tem tanto para mandar no jogo, mas para jogar. Ora, vamos então aqui a estas perguntas rápidas. Peço também uma resposta, não tem que ser uma resposta de uma palavra ou duas, mas melhores jogadores a jogar em Portugal neste momento. A jogar em Portugal, isso é muito rápido. Melhores jogadores a jogar em Portugal. Não tem que ser um, pode ser mais do que um. Melhores jogadores. Acho que o jogador mais influente para já é o Gyökeres, isso não tenho dúvida. É o jogador mais influente. O Di Maria é outro talento, mas não tenho dúvida. Portanto, eu punha o mais influente o Gyökeres. Isso aí não tem grandes dúvidas. Quem é para ti o melhor jogador da história do futebol? Maradona. Isso é incontestável. E treinador? Treinador, há vários treinadores que foram importantes no futebol. Vários treinadores. Nomeadamente até o Eriksen. Foi importante até para o futebol português. Mas treinadores, quer dizer, da minha geração, daquilo que eu me lembro, enfim, eu gostava do Fábio Capello, por exemplo. Nunca fui fã do Arrigo Sacchi, nunca fui fã nem do Van Gaal, nunca fui grande fã deles, mas gostava do Fábio Capello.
Sim. Do Pep Guardiola às vezes tenho algumas dúvidas, confesso. Às vezes já se começa muitas vezes a contestar que ele destruiu um pouco o futebol, etc., com as ideias dele. É o controle, não é? É o controle e são 3 mil milhões. Quer dizer, o controle é 3 mil milhões de investimento. Quer dizer, eu a gastar dinheiro com muitos jogadores bons também era capaz de ser bom treinador. Eu, tu, outro qualquer, não é? Que tenha 2 dedos de testa para o futebol. Agora, às vezes o difícil é manter uma bitola de qualidade durante vários anos, e há muitos altos e baixos. Portanto, enfim, fico mais ou menos por aí. Cá em Portugal, o Ruben Amorim, se fores perguntar, já está respondido. Tenho dúvida. Melhor equipa que viste jogar? Melhor equipa, a Espanha no Mundial de 82. A Espanha? A Espanha não, desculpa, o Brasil. O Brasil no Mundial de de 82. Isso no Mundial de Espanha de 82. Falta de fazer alguma coisa no futebol? Última pergunta. Não, no futebol não, ainda falta sempre fazer alguma coisa, quer dizer, falta melhorar a qualidade dos comentários, provavelmente, enfim, falta contribuir, mas não sou eu que o posso fazer, mas já tenho contribuído a alguma coisa, mas enfim, não sou ouvido, também fico na mesma, mas contribuir com algumas ideias, e isso vou tentando contribuir enquanto as ideias que possam aparecer no sentido de tentar melhorar algumas coisas, mas é uma coisa difícil, devo dizer, isto não é fácil. Para quem pensa que isto é fácil, que é só falar e tal, isto não é fácil. Porque tu, para teres ideias e para pensar, muitas vezes há um desgaste grande e nem muita gente compreende. Até porque há uns bloqueios, digamos, para o meio, que são incomodativos, e nomeadamente no nosso meio. E que são um bocado incomodativos e que não deixam muitas vezes. Porque o português tem um feitio um pouco particular. Que é terrível. Todos têm, quer dizer, todos têm a cruz. Quando eles me atacam, por exemplo, eu quando estava fora de Portugal aprendi a defender com unhas e dentes Portugal. Quando cá estou sou o maior crítico. Portanto, e porque eu vi muita coisa lá fora que acho que o português não merecia, e noutros casos merecia. Sim. E portanto tem que melhorar noutros casos e se calhar noutros aprimorá-los um bocadinho mais. Mas sou um bocado não digo radical, mas um bocado exigente desse particular. Vamos ver. Muito obrigado por esta conversa. Muito obrigado também a si. Espero que tenha gostado. Já sabe, se gostou, é partilhar aí, clicar no like, deixar o seu comentário. Nós voltamos noutra oportunidade com mais um grande convidado, com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.